Você já imaginou o Maranhão entrando na mira de potências militares globais? Pode parecer exagero, mas a geopolítica tem suas próprias regras. Nos últimos dias, declarações do presidente Lula sobre o conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos reacenderam uma tensão diplomática internacional e colocaram o Brasil numa posição delicada. Mas o que poucos perceberam é que essa movimentação pode impactar diretamente o Centro Espacial de Alcântara, aqui mesmo, em solo brasileiro. E se essa base virar alvo? O que está em jogo vai muito além da política partidária. Localizada no Maranhão, a base de lançamento de Alcântara é uma das mais estratégicas do planeta. Por quê? Simples. Sua localização próxima à linha do Equador permite lançamentos de foguetes com maior eficiência e menor custo de combustível, algo extremamente valioso para qualquer potência espacial. Mas o que era apenas um centro científico e tecnológico, agora pode entrar no radar de tensões militares. Em uma série de discursos internacionais, o presidente Lula criticou duramente os ataques de Israel ao Irã e também os bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos. Essas declarações, feitas inclusive durante eventos diplomáticos no Canadá, causaram forte repercussão no cenário internacional. Washington viu com desconfiança a postura brasileira e, em paralelo, países como Rússia, China, Coreia do Norte e Venezuela, adversários declarados do Ocidente, se alinharam às críticas contra os Estados Unidos. E o Brasil acabou, mesmo que informalmente, incluído nesse bloco. Mas qual o risco real para o Brasil? O problema é que, numa escalada internacional, bases como Alcântara deixam de ser apenas instalações técnicas e passam a ser vistas como ativos estratégicos, principalmente quando estão sob acordos bilaterais. Vale lembrar que o Brasil assinou um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos em 2019, permitindo que empresas americanas usem a base para lançar satélites. Se o Brasil for visto como um aliado crítico num conflito, a base pode ser considerada um alvo legítimo por adversários dos Estados Unidos. Neste ponto, é fundamental separar Lula do Brasil. As decisões do atual governo, sejam elas acertadas ou não, têm repercussões institucionais, assim como as de qualquer outro presidente eleito democraticamente. Mas quando se trata de geopolítica, os discursos e alinhamentos diplomáticos não são interpretados como opiniões pessoais. Eles são lidos como posições de Estado, e se o chefe do executivo toma partido em uma guerra, o país inteiro pode arcar com as consequências. Nos últimos anos, Lula foi criticado por receber líderes como Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado. Também já demonstrou proximidade com governos da Nicarágua e de Cuba, todos classificados por parte da comunidade internacional como regimes autoritários. Enquanto isso, os Estados Unidos e seus aliados do Ocidente reforçam sanções contra esses mesmos regimes. O resultado, o Brasil passa a ser visto por alguns como parte do bloco anti-ocidental. Isso é perigoso, pois num mundo cada vez mais polarizado, neutralidade exige estratégia, não apenas discursos. Voltando ao Maranhão, se há um ponto sensível no território brasileiro hoje, ele se chama Alcântara. Não é exagero. A base já é monitorada por potências estrangeiras e qualquer indício de uso militar, seja por americanos ou outros parceiros, pode torná-la um ativo vulnerável. É por isso que a política externa do Brasil precisa ser equilibrada, técnica e cautelosa. Não se trata de ser pró-Israel, pró-Irã, pró-Estados Unidos ou pró-Venezuela. Trata-se de proteger o território nacional, acima de tudo. A base de Alcântara começou a ser idealizada ainda nos anos 1980. Sua localização privilegiada, a apenas 2 graus abaixo da linha do Equador, permite economizar até 30% no combustível de foguetes, o que a torna um dos pontos mais estratégicos do mundo para lançamentos orbitais. Mas apesar do potencial, o Brasil enfrentou décadas de atraso no setor aeroespacial. O trágico acidente de 2003, que matou 21 técnicos e engenheiros durante a preparação de um foguete, paralisou o programa espacial por anos. Somente em 2019, sob outro governo, o país retomou sua ambição espacial
com o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas assinado com os Estados Unidos. Esse acordo permitiu o uso da base por empresas americanas, mas gerou debates intensos no Congresso e entre setores da sociedade, muitos alegando riscos à soberania nacional. Hoje, com a crescente tensão entre potências globais, esse acordo ganha nova importância e novos riscos. Nas últimas semanas, a tensão entre Israel e Irã explodiu. Após uma série de ataques mútuos, os Estados Unidos intervieram ao lado de Israel e bombardearam alvos iranianos estratégicos, incluindo supostas instalações nucleares. O mundo assistiu apreensivo e, no meio desse fogo cruzado, o presidente Lula condenou publicamente os ataques dos Estados Unidos e de Israel. Mas a pergunta que surge é: qual o preço de se posicionar num conflito tão delicado? Afinal, o Brasil não possui histórico de envolvimento militar direto em disputas dessa magnitude. Ao adotar uma retórica crítica ao Ocidente e, simultaneamente, manter relações cordiais com regimes autoritários, o Brasil pode estar, mesmo sem intenção, atraindo olhares de desconfiança e retaliação geopolítica. Não é teoria da conspiração. Em conflitos assimétricos, bases com potencial estratégico são vistas como ativos de interesse. Se os Estados Unidos mantiverem operações em Alcântara, mesmo que apenas civis ou comerciais, e o Brasil adotar um discurso anti-americano, potências rivais podem passar a enxergar a base como uma ameaça indireta. Imagine um cenário hipotético. Uma potência contrária aos Estados Unidos decide retaliar instalações de apoio a Washington ao redor do mundo. Alcântara, mesmo no Brasil, pode ser incluída numa lista de alvos simbólicos ou cibernéticos. Esse é o tipo de vulnerabilidade que ninguém quer, mas que se constrói com decisões diplomáticas mal calibradas. É fundamental entender: a política externa não muda com as paixões de um debate doméstico. Os riscos enfrentados pelo país não dependem de quem está no poder, mas sim de como esse poder se manifesta perante o mundo. Lula, como chefe de Estado, tem o direito de emitir sua opinião, mas suas palavras se tornam ações diplomáticas. E essas ações geram consequências reais, inclusive para o povo maranhense, que vive nas proximidades de Alcântara. Assim como antes, elegeram-se críticas ao ex-presidente Bolsonaro por seu alinhamento excessivo aos Estados Unidos, hoje também surgem críticas ao presidente Lula por sua aproximação com regimes autoritários. A verdadeira discussão deve ser: o que é melhor para o Brasil? O Brasil tem todo o direito de manter uma política externa soberana e independente. Mas essa independência precisa vir acompanhada de responsabilidade diplomática. Apoiar um lado em meio a uma guerra internacional pode parecer uma declaração ideológica, mas, no campo da geopolítica, isso é visto como uma escolha estratégica, com todas as consequências que ela pode trazer. E no centro dessa tempestade está o Maranhão, está Alcântara, está o Brasil. Este vídeo não é um ataque ao presidente Lula, não é uma defesa de Bolsonaro. Aqui não temos lados políticos. Nosso compromisso é com os fatos, com a verdade e com a análise geopolítica. E se você também acredita que o Brasil precisa caminhar com equilíbrio nesse cenário internacional cada vez mais volátil, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal, porque o que está em jogo é o futuro da nossa soberania.